temática. O que acontece é assunto. Olá, bom dia para você que acompanha a programação aqui da tua Rádio São Francisco. Tudo bem? Que bom que seja uma sexta-feira feliz, com S de sucesso, de saúde, de só felicidade. Que a tua sexta-feira seja como você deseja. Vai colocando os elementos para que ela aconteça dessa maneira. E o programa Temática está aqui para te ajudar a equilibrar com música, com informação, com companhia, com entretenimento, com notícia. Vem chegando. Esse é o programa Temática ao vivo. Sextou, hein? Sexta-feira. Estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi, no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. E financiamento garantido para a sua empresa, RS Garante. Para você que está no rádio, obrigado. Nós estamos disponíveis em 2 endereços no rádio, lá no seu dial, 79.9 no FM, 560 no AM, por isso muito obrigada por essa companhia. Mas agora já estamos disponíveis também com imagens direto aqui do estúdio, transmitido simultaneamente para as redes sociais, agora no Facebook, daqui um pouquinho já levanto para o YouTube também. O endereço é o mesmo, @Rede Tua Rádio, sintoniza, participa. E o assunto para fechar sexta-feira, a semana, né, nessa sexta-feira, tem a ver com o cuidado da vida, né? Caxias do Sul se prepara para a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Vai acontecer especificamente no dia 17 de junho, semana que vem, no Ux Teatro. Vai ser um dia todo para dialogar, para pensar, refletir a cidade que queremos para a pessoa idosa. E se você não é idoso, se você não tem idoso, pense, você, se não morrer antes, vai chegar lá. Então é essa cidade que a gente quer saber, que cidade a gente vai ajudar a construir com as políticas públicas voltadas para isso. Bom, nós hoje reunimos aqui o titular da coordenadoria da pessoa idosa aqui de Caxias do Sul, Luiz Carlos da Cruz da Silva. Seja bem-vindo, tudo bem, coordenador? Bom dia, obrigado pela oportunidade, né, para a gente poder divulgar, né, a nossa 6ª conferência, né, que é de interesse de uma cidade, né, que está envelhecendo, a gente sabe disso, né, conforme a Nicole sempre fala, a pirâmide está invertendo, né, e é bom para que a gente possa participar como comunidade, né, e os nossos próprios interesses mesmo do nosso segmento, a pessoa idosa de Caxias do Sul. É verdade. Já apresentar também a Nicole Fiedler, ela que já veio muitas vezes aqui no programa falar sobre o tema da pessoa idosa. Ela é assistente social, atuando na área técnica da coordenadoria. Tudo bem, Nicole? Bom dia. Bom dia, Beverly. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente junto com o nosso coordenador para divulgar a 6ª Conferência Municipal. Muito feliz de estar aqui. Também de recebê-los, é sempre uma alegria e também não só uma alegria, uma missão, né? Porque é um papel também dos meios de comunicação de massa, fazer ponte entre aquilo que é importante para a sociedade e a própria sociedade, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Bom, como vai funcionar a 6ª Conferência e por que acontece a conferência? Ela tem âmbitos, né? Ela começa nos municípios e sucessivamente vai indo para formar uma política. Como é que funciona isso? Posso falar? Então, gente, a 6ª Conferência Municipal, como a gente já imagina, né? Ela aconteceu, né, na cidade de Caxias do Sul as outras 5 vezes, sempre com diretrizes nacionais. Então, o governo federal, ele estipula que as conferências elas têm que ser realizadas de 4 em 4 anos, né? E essas conferências, elas são sistemáticas, elas acontecem com essa periodicidade para que a população ela possa ir avaliando as políticas públicas conforme o movimento da sociedade. Então, a cada 4 anos, nós temos uma conferência municipal, uma conferência estadual e uma conferência federal, né? Então, é uma questão que é organizada
pela política nacional da pessoa idosa. Então tem a construção da política e depois uma espécie assim de avaliação. Exato. É como se fosse numa empresa o planejamento, né? O planejamento Isso. estratégico se avalia em médio, curto e longo prazo se aquilo que se pensou está funcionando, está dando certo. É possível fazer ajustes quando a gente percebe que alguma área, por exemplo, que tem uma série de proposições no dia, né? De pilares dessa política. Quando alguma coisa não está indo muito bem ou precisa de algum ajuste, é possível fazer? A nível municipal a gente consegue. O que a gente não consegue é a nível estadual, porque as conferências elas têm uma periodicidade para acontecer, né? Então a gente teria até o final de junho para finalizar a municipal. Aí estas propostas elas vão para estadual e depois para federal. Então em cada esfera tem uma discussão, né? Aí a nível municipal a gente consegue porque são as propostas que ficam aqui. As que vão para o estado e para o federal, né, elas não podem ser mudadas. Mas o que acontece? Como é um movimento que não é só estático, na próxima a gente consegue editar e avaliar se teve alguma necessidade de alteração ou de aprimoramento. Porque são propostas que elas vão indo em sequência, né? Vai para o estado, depois vai para o federal, né? Claro, obviamente tem uma programação extensa aqui, né, coordenador? Na realidade, o dia 17 seria a cereja do bolo que a gente fala, né? Seria para terminar. Mas a gente está acontecendo as pré-conferências, né? Começou segunda-feira, que é lá no auditório da prefeitura. Hoje se encerra, que é o 5º encontro nosso, né? Que é o 5º eixo que vai falar da consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direito da pessoa idosa com política de Estado brasileiro. A gente está preparando com proposta, né, 5 de níveis municipais, estaduais e federais. Para o dia 17, lá num grande encontro, a gente decidir quais seriam as propostas aceitas por votação para a gente levar para Estado e federal. A gente está tirando, em média, 16 a 17 propostas entre nível municipal, né, e estadual, que está sendo mais, né? Para a gente levar no dia 17 lá e discutir os assuntos lá durante todo o dia lá no UX Teatro. Ou seja, se faz uma prévia antes, né? Lá no dia se tira um preview realmente daquilo que vai ficar, né? Das discussões que foram feitas. Obviamente, Nicole e Luiz Carlos, a gente está vivendo um momento no Brasil que se chocou com a questão das fraudes do INSS, né? Colocando mais uma vez em xeque-mate a própria aposentada, não só aquelas pessoas que já estão aposentadas, mas mais uma vez, né, o próprio sistema fica num xeque-mate. Será que quando eu precisar me aposentar vai ter condições em função dos rombos, que não é o único, esse aqui é o mais novo, né, mas nós tivemos vários rombos na Previdência Social que muitas vezes coloca ali numa dúvida se as pessoas vão continuar com este benefício ao longo de sua jornada, embora todo mundo contribua. Então, a minha pergunta é nesse sentido, eu percebo que algumas das atividades previstas lá para o dia 17, suponho que agora nas pré-conferências, esteja essa questão dos golpes, das fraudes, né, de como a legislação pode estar a favor dessas vulnerabilidades da pessoa idosa, que muitas vezes é a dificuldade até de acessar as questões digitais, né? Acaba que delega para um terceiro, porque tem essa dificuldade, e o universo financeiro hoje, ele te força a ser digital. Então, é muito difícil você não usar os meios digitais. E a pessoa idosa tem esse gap, né, esse desafio. Como é que fica? Como é que vocês têm olhado, tanto nas pré-conferências, e como o município de Caxias do Sul tem trabalhado, seja na conferência agora, ou seja em outras atividades voltadas à política da pessoa idosa? Pode falar então para a gente... Eu vou, então, colocar que, sim, a princípio, na parte da tarde do dia 17, a gente vai ter uma palestra específica sobre golpes. Na parte da tarde, né? No dia da conferência, na verdade, no dia 17. Mas o que a gente tem percebido nas pré-conferências é a necessidade que os idosos têm trazido da limitação que o mundo digital tem conferido para eles. Então, algo que eles trouxeram, assim, a gente não consegue mais ir no restaurante e pegar o cardápio, porque o cardápio é através de QR Code. A prova de vida é feita pelo Gov. Tudo está integrado. Então, essas barreiras de acesso, e muitas vezes o que eles acessam é um link que vai lá e, enfim, né, tem toda a questão dessa informatização que também está sendo utilizada de maneira criminosa, né? Então, a gente tem trabalhado bastante na cidade, especialmente o Jair Zausa, ali do Procon.
ele tem trabalhado essa questão com os idosos dos golpes financeiros e como se proteger, né? Tem sido crescente o número de denúncias de pessoas idosas que têm a assinatura clonada, né? E isso é uma problemática que tem acontecido no Brasil todo, né? E uma das propostas que saiu na nossa pré-conferência é de que nenhum empréstimo, né, seja realizado sem a assinatura física, não assinatura digital, né? São propostas, e daí as pessoas idosas elas se reúnem e vão tentando pensar proposições concretas para protegê-las, né? Em todos os eixos, inclusive, a preocupação é a área digital. Todos foram com proposta em todos os eixos até hoje, essa é a preocupação. Inclusive, não é só o INSS, né? Agora deu um golpe no estado do Rio Grande do Sul, que o governador vem ao público, né? Que acessaram as folhas aí, né? Nossas também. Então, é a grande preocupação e eu acho que deve ter, eu não sei, eu não me lembro certo, todos os dias mais em torno de umas 15 propostas, no geral, entre municipal, estadual e federal, que está sendo levado na área do digital. Tem muita coisa, né? Eu vi que tem na tarde ainda do dia 17, que é terça-feira da semana que vem, né? Tem ali uma palestra que tem a ver com a questão da violência contra a pessoa idosa. E nem sempre a pessoa idosa, ela sabe quais são os seus direitos e nem sempre ela tem a consciência de que ela está sendo vítima, por exemplo, de um tipo de violência. Tem violências que são mais sutis, a violência psíquica, a violência financeira, de quando se pega, se usa o dinheirinho daquela pessoa idosa, assim, que ela tenha conhecimento, sem que ela tenha autorização. Então, a gente está realmente vivendo uma época de muita dificuldade, porque ao passo que se previne de algumas maneiras, como, por exemplo, vamos fazer só assinatura presencial, ok, física, mas aí, por outro lado, você impacta naquela pessoa que estava acamada, que estava doente, que estava hospitalizada e que tem um familiar de confiança que poderia fazer. Então, como está difícil isso? A gente está vivendo um mundo de muitas dificuldades para a pessoa idosa, né? Inclusive, a gente esteve visitando o PROCON. E a sala do PROCON, a gente olhando a sala do PROCON, ela tem mais idosos ali reclamando, principalmente acesso a bancos pelos cartões deles, né? Olha. E que estão sendo lesados, né? Então, a gente olhando, esses dias estive visitando lá, tinha eu calculo umas 16, 17 pessoas lá. Acho que tinha umas 10, 12 pessoas idosas lá fazendo reclamações no PROCON relacionados a esses golpes aí Que lamentável, né? Que lamentável isso. Bom, como é que vai funcionar? Quem pode participar? Eu sei que as pré-conferências, hoje já está encerrando, mas a conferência propriamente dita, ela é de interesse de todas as pessoas que moram na cidade. Como que funciona, né? E quem pode participar? A conferência, ela é aberta à comunidade, né? O público é livre. Claro que a gente tem a capacidade do UX Teatro e a gente imagina que ele vai lotar. Porque cerca de 800 pessoas cabe lá, né? 700 pessoas de maneira confortável, né? No andar superior, ali no mezanino, a gente vai deixar, caso toda a plenária de baixo esteja completa, daí a gente começa a subir o pessoal ali para o segundo andar, né? Mas, a princípio, é aberto ao público. Quem não conseguir realizar a inscrição, que a gente pode deixar o QR Code, né? Acho que deu uma questão ali no nosso link do Google Forms, porque a gente pediu para colocar o CPF na inscrição. Então, eu já aviso que se der algum problema para o pessoal que está tentando se inscrever pelo QR Code, a gente pode deixar algumas outras informações, como o e-mail da coordenadoria, para o pessoal encaminhar o e-mail. Mas quem não conseguir se inscrever previamente, pode se inscrever lá no dia, né? O credenciamento começa às 8 horas da manhã. Então, cheguem cedo também, porque vai ter uma programação durante todo o dia e a gente quer que todo mundo participe. Perfeito. Então, é aberto é gratuito. Tem votação no final ou não? Sim. É importante colocar que para a pessoa votar, ela tem que se inscrever, né, lá na entrada. Então, ela vai receber um crachá que dá o poder de voto. Né? Então, e aí vota naqueles eixos que foram discutidos nas pré-conferências agora durante essa semana, é isso, né? Isso aí. Durante a parte da manhã vai ter as palestras, vai ter os encontros. A partir das 13 horas, cada eixo terá uma sala que a gente vai, né, conduzir o pessoal. E lá em cada eixo será tirado, né, a votação de 5, né, a princípio 5 por municipal, estadual e federal. Depois será levado à grande plenária, né, para a votação final, aí, próximo das 15h30, que a gente está uma projeção,
que daí será finalizado mesmo. Então, terá, sim, a votação lá de todos que estiverem inscritos e que estiverem inscritos nos eixos ali, conforme os eixos lá. Teremos um grupo de pessoas trabalhando na entrada, recebendo, fazendo a inscrição, né? Dando direcionamento, até porque a gente... são muitas pessoas que a gente notou idosos, né? E a gente está gostando que estão participando. Ontem, no auditório da prefeitura, de 100 lugares, né? Nós estávamos com 95 pessoas lá. Olha que Então, tem até ultrapassado, né? Porque nós tínhamos uma meta de 50 por dia. Por dia, né? E tem dado entre 70, 80, 90. Então, está muito bom. É um indicador de que a pessoa idosa está indo... Assim, Reivindicar seus direitos. até porque nossa fala de ontem, a gente fez uma fala... nós, idosos, a gente faz parte da comunidade, né? Mas somos, em certo momento, meio que tirar de lado na área política. E essa é a visão que a gente tem. Num partido político, nós temos lá os direitos às mulheres, né? A todo segmento da política. O idoso, ele fica meio que retirado, né? E dentro da política, se a gente olhar uma Câmara de Vereadores, nossa, quantos idosos a gente tem hoje dentro da Câmara para poder defender os direitos nossos? A gente não vê, não tem, né? Então, é isso que a gente provocou ontem, né? E a gente está vendo essa grande procura do pessoal e que eles estão atentos mesmo e com vontade de votar e de participar, né? Que bom isso. É direito que a gente precisa estar presente para que eles continuem sendo validados, mas também conquistar novos, né? Novos direitos, novos olhares sobre os mesmos direitos também. Sobre essa questão, por exemplo, da participação e da votação, né? As associações, as pessoas que trabalham, né? O público que já trabalha com a pessoa idosa, tem várias instituições em Caxias do Sul. Elas são convidadas de alguma maneira especial, é espontâneo? Como que funciona isso? Tem a associação de aposentados, centros de convivência, tem os clubes de mãe. Estava participando ontem, por inscrição é voluntário. A gente fez os convites, até para entender um pouquinho, a gente começou um trabalho antes na rede, nós criamos a rede de atenção em Caxias do Sul, que todas as instituições que você falou fazem parte. Até agora a pastoral da pessoa idosa de Caxias entrou nesse grupo da rede nossa de atenção. E a gente já vem fazendo um trabalho desde fevereiro, né, sobre a nossa conferência. Por isso que a gente entende do sucesso da procura. Então, eles têm participado, sim, as ILPIs, que é a Instituição de Longa Permanência, o INAVE, a PADEV, o Serviço de Convivências. Eles têm, a gente, no dia a dia, lá, a gente olhando, eles têm participado, sim, diretamente, né? Bastante grupos diversos, assim, né? Então, a gente tem desde... A Tia Oli não faltou nem um dia de segunda. A Tia Oli está em todos os dias lá. Parabéns a eles, né? Estão indo com os idosos dos grupos dos dias, né? Então, eles vão lá e sentam na primeira fila. Que bacana, Conviver, tem participado bastante. Conviver, é porque não é só estar cuidando de pessoas idosas, mas oferecer aos próprios, às próprias pessoas idosas que são atendidas esse acesso, né? Nem sempre eles têm acesso. Bacana, parabéns. Até porque a gente diz que, né, a previsão foi feito aí um trabalho de pesquisa aí nós temos, em média, 16% da população de Caxias, quase um terço, né, da população, ela é idosa. Então, ela tem que participar mesmo, ela tem que estar prevista junto para entender como é que funciona. Ela não pode ser largada de uma certa maneira, eu diria, abandonada, né? E até porque a gente tem o conhecimento da violência, principalmente como você falou, na parte daquelas pessoas que procuram por exemplo, a UBS, que procura o sistema. E aqueles que não procuram, que é uma classe média alta. Que era isso que eu ia te perguntar, coordenador, por exemplo, as casas a gente chama de casas de repouso, né, que são ILPIs, né, particulares, elas também devem participar, claro, né? E seus familiares da mesma maneira, né? Sim. Independente, porque a política pública vale para todo mundo, né? Todos estão participando. Essa é a nossa visão como coordenadoria, junto com a Nicole, né? É todos os direitos, né? Então, não é... Essa conferência, ela não é, por exemplo, só da assistência social, que é para quem tem um recorte de situação financeira ou restrição, porque as políticas públicas, elas estão na cidade, né? A política pública é a rua, é o trânsito, é o saneamento, a água, né? Tudo é política pública, né? Que a gente usufrui no cotidiano. Então, todas as faixas etárias e classes sociais têm que se envolver, né?
Uma coisa importante para quem está escutando o programa agora e que tem algum familiar, né, que está institucionalizado, vale a pena mencionar, porque quem conhece esses cenários conversa com outras pessoas que também estão vivendo essa situação, né, de um pai, a mãe, um tio, enfim, alguém que está institucionalizado e sabe que tem muitas dificuldades. São muitos os desafios, né? Parece simples, mas não é simples. Você muitas vezes deixa alguém aos cuidados de um terceiro e mesmo quem está pagando também sofre várias dificuldades, porque é um serviço que ainda no Brasil é relativamente novo. Nós estamos ainda engatinhando quando o assunto é cuidar da pessoa idosa. Então, é bem bacana as pessoas, os familiares, né, os representantes participarem dessas iniciativas, fazerem trocas de experiências, porque independente da condição financeira, o problema é muito parecido, né, Nicole? Isso. Até a gente elaborou, Beverly, um violentômetro, onde é uma forma de as pessoas receberem, né? É uma forma de um marca-página, não sei onde é que tá a câmera. Aqui, ó, bem da tua frente. Aqui. Isso. Que depois eu vou estar te entregando, que é para a pessoa idosa ela reconhecer quando ela está sofrendo uma violência. Então, por exemplo, fizeram uma piada ofensiva, uma chantagem, né? Intimida, pega o cartão, para tu saber, né, se tu tá sofrendo uma violência, né? Tu conseguir identificar. Então, um dos eixos que a gente trabalha na conferência é a questão da prevenção, formas de proteção, né? Então, vou deixar contigo depois. Pode dar deixar uma aí. olhadinha. Bacana demais, gente. Quiserem ler, pode até ler aí, se for o caso. Puxou, dar uma lida, porque eu ia puxar os telefones nossos ali. Pode pro contato, puxar o a gente telefone colocou também. ali. Aproveite Então, aí. a gente coordenador. aproveitou, né, para lançar esse aqui e a gente botou uma frase ali até para chamar a atenção, que é: o medo cala, mas a sua voz salva, né? E a gente, de um trabalho agora, acho que um pouquinho diferenciado, né? Sim. Da ideia nossa de trabalho, a gente construiu lá, então, é o 3218-6000 no ramal 7714, que é da nossa coordenadoria, e nós temos também o celular agora, que é o nosso WhatsApp lá para mensagem. Anote aí o pessoal que está nos acompanhando aí, que é o 984-49-7959. 984-49-7959. Perfeito. Depois eu vou passar isso aqui no site também, ou quem está escutando o programa agora e quer ficar com o telefone da coordenadoria, o WhatsApp, pode me pedir quantas vezes ao longo do dia aqui que eu passo também pelo WhatsApp para facilitar sem problema. Só pedir, tá bom, gente? Só pedir mesmo. Nicole e coordenador, para a gente fechar a entrevista hoje, deixar o convite, obviamente, para que as pessoas participam, saibam que está acontecendo as pré-conferências, culmina lá na terça-feira, dia 17, com as pessoas todas convidadas para olhar como Caxias do Sul está se preparando. Mas também a conferência não é só para falar de problema, é também para festejar a vida, é também para celebrar, chegar até ali, né? Que quem está vivo hoje já dá um sorriso, já está no lucro, né? Já aproveita, independente da sua idade. Mas chegar à maturidade não é para todo mundo. É um privilégio concedido por Deus para todas as pessoas. Então, para quem está lá, vai ter atividade lúdica, vai ter musicalidade, vai ser um espaço de encontro, vai ser um espaço de abraços, vai ser um espaço também de celebração. Não dá para deixar isso fora também, né? Não podemos. A gente vai ter, principalmente no período da tarde, né? Orquestra, tem coral, vai ter movimentação, né, da equipe da SMEL, que os idosos adoram, eles amam. Sensacional, né? O trabalho deles é sensacional. Haverá lanche na manhã e tarde também. Ó, meu O time, lanche então. bom, né? E o lanche bom, né? Com suquinho de uva, né? Que delícia. Aí eu queria reforçar também que a nossa coordenadoria ela fica no 3º andar da prefeitura, na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social. Porque às vezes a gente fala da Secretaria de Segurança e a gente vê no âmbito da Guarda Municipal, né? Então, é bem mais. Lá com nós está a Coordenadoria da Mulher, né, o Centro de Referência da Mulher, a Coordenadoria da Pessoa Idosa, a Coordenadoria da Juventude e da Igualdade Racial e o CIA, que é o Centro de Atendimento ao Imigrante, também fica lá no nosso setor, e a Defesa Civil,
né? E à frente o nosso secretário, o delegado Paulo, né? Juntamente com o adjunto, que é o Coronel Luiz, e o nosso diretor de proteção social, que é o EFSA. Esse é o nosso time lá. E se o pessoal quiser chegar lá no 3º andar da prefeitura, estamos lá aguardando lá. Baita time, aliás, composto por outros profissionais que também são de carreira, como é o caso da Nicole, que muitas outras frentes, e outros tantos, né? Então, no nome da Nicole, todos os técnicos profissionais que a gente sabe que são excelentes no que fazem, né? Eu só queria mencionar aqui no finalzinho também dessa entrevista, que as pessoas que muitas vezes estão numa situação que tem dúvida, que não sabem como proceder com o seu idoso em casa, estão com alguma dificuldade, não se furtem de buscar ajuda, nem que seja ajuda da informação. Por vezes, estes serviços todos que nós falamos, eles talvez não tenham uma resposta imediata para o teu problema, mas eles vão te dar caminhos, né? A gente vai conhecer a legislação, porque, infelizmente, nós, população, não sabemos que aparelhos temos para usar quando temos dúvidas e não sabemos quais são os nossos direitos. Então, telefone mais uma vez da coordenadoria, tem dúvida, vai lá, pergunta, né? E se tiver algum caso, eu sempre gosto de dizer, há uma denúncia, eu vi uma pessoa idosa mais sozinha, eu vi uma pessoa idosa que não sei se está se alimentando direito. Primeira coisa que o cidadão tem que fazer, antes de denunciar, vai lá ajudar. Primeira coisa, isso é um ato de cidadania. Primeira coisa, vai lá ajudar, se coloca à disposição. Você precisa de alguma coisa? Você, idoso, precisa que eu vá te acompanhar no mercado? Você precisa que eu faça uma compra para você? Você precisa de um remédio, eu vou na farmácia. Então, é a primeira coisa, esse é o primeiro ato de cidadania. Essa é a cidade que a gente quer, né, Nicole? Verdade, essa é a com cidade que a gente certeza. quer. Depois, no segundo momento, a gente oferece ajuda. Precisa que eu vá com você até a coordenadoria? Tem aqui os telefones, vou te ajudar. Porque muitas vezes só denunciar não adianta, né? Não quero dizer que casos graves de violência, a gente tem que denunciar. Mas antes de denunciar, a gente tem que ser um cidadão, né? Beverly, sabe que tu falou uma questão muito importante, que é uma questão que está na nossa Constituição e que pouca gente fala, né? Na maioria das vezes o pessoal diz, por que a família não cuida? Por que o Estado não vem aqui? Mas tem lá na Constituição que é dever da família, antes do Estado ainda está citado a comunidade. E isso é uma questão que a gente vê uma fragilidade muito grande, especialmente em grandes metrópoles como Caxias, mas que tem características, às vezes, de cidade pequena, dependendo dos bairros. Mas essa solidariedade, essa comunidade, a gente precisa fortalecer. A gente percebe essa fragilidade, sabe? Claro que a família tem responsabilidade, o Estado tem, mas a força comunitária a gente tem percebido uma fragilidade. E isso é dessas mudanças geracionais, né? O papel do cuidado, assim, comunitário também, a gente precisa discutir. Obrigada por lembrar. Não, é importante, E assim, eu queria reforçar também, aproveitando a fala da Nicole e a tua fala, que lá nos territórios, quando o pessoal está com... sabe que o vizinho, às vezes, está sofrendo lá, um idoso está sofrendo uma violência, primeiramente que ele procure ali a UBS dele de contato, porque lá vai ter uma técnica, um assistente social, que provavelmente vai ajudar a encaminhar, ou no CRAS, ou, né, que eles procurem primeiramente no território dele essa aproximação, né, e provavelmente vai chegar, com algumas situações, vai chegar até a nossa coordenadoria, a gente vai dar algum encaminhamento dentro da rede de proteção, que é outra rede que a gente tem junto ali para fechar bem essa situação da violência contra as pessoas idosas em Caxias, né? E uma coisa importante é que a gente acha, né, que porque tem um pai e tem uma mãe, a gente já é filho. A gente é filho, mas às vezes a gente só aprende a ser filho quando o nosso pai e a nossa mãe envelhecem. Aí talvez seja o momento em que você tenha a oportunidade de aprender a ser filho, né, filha. Então é para isso. Para quem já é, parabéns. Porque não deveria a gente ter que dar parabéns, né? Mas a gente sabe que não é tão comum assim. Então, parabéns para quem é um bom filho, uma boa filha. A gente sabe que é um bom neto, uma boa neta, né? Um bom vizinho. Mas, de qualquer forma, vou reforçar. 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, dia 17, terça-feira da semana que vem, é um dia inteiro. Para ter direito a voto, você precisa estar inscrito. Para se inscrever, tem que mandar um formulário, enviar o e-mail, se cadastrar, ir lá um pouquinho antes e fazer o preenchimento, né, do seu formulário, credenciamento lá no dia. Todas as formas são válidas. É gratuito, não paga nada. E além de não pagar nada, você vai saber a quantas anda o município de Caxias do Sul quando o assunto é proteção e cuidado com a pessoa idosa. E lembre-se, se você não tem hoje alguém na sua família, não é você idoso, logo será. Então, é um assunto que interessa a todos. Nicole, obrigada. Coordenador, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Foi um prazer também a nós, né? Até pela oportunidade, né?
Estamos lá, né, Nicole? Junto, nosso exército de 2, 3 pessoas com a Jordana, mas com muito trabalho e dedicação, que esse é o nosso lema, né? Muito trabalho mesmo lá e atender as pessoas, né? Nunca deixar de atender as pessoas, principalmente as pessoas idosas. Nós temos um prefeito que é idoso, né? Nós temos secretários que são idosos em Caxias, né? Eu estou nessa linha do idoso, então tem que atender e vou aproveitar a oportunidade que estar ali para tentar um futuro melhor para o nosso segmento idoso em Caxias. Que bacana. Nicole, quer fechar com alguma coisa também? Agradeço, né, Beverly, por sempre abrir as portas para a gente poder estar transmitindo a nossa voz para a população. Então, agradeço muito, espero todo mundo lá no dia da conferência para a gente construir uma cidade, um estado e um país melhor. É o mínimo, né? Gente, eu vou ficando por aqui, vou encerrando essa live, ela fica